Fala, e eu? Aí sim, glória a Deus, é isso aí. Vamos começar por nós, em nome de Jesus. Irmãos, vamos à palavra de Deus? Eu te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Marcos no capítulo 10, nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 24. Na verdade, até o 25, irmãos, amém? Marcos, capítulo 10, do verso 17 até o 25. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o teu pai e a tua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por esta palavra. Nós conhecemos essa passagem como a passagem do jovem rico, né? Até aí nas Bíblias está escrito aí, né? A passagem do jovem rico. Mas é engraçado que em nenhum momento o texto fala que ele era um jovem. O texto fala que ele era um homem. Mas vamos imaginar, como a gente sempre imaginou, sendo um jovem rico, com dinheiro, com posses, porque isso sim o texto diz. O texto diz que ele era rico, que ele tinha posses, que ele tinha dinheiro. E ele chega, irmãos, para Jesus com o passaporte na mão, querendo só que Jesus carimbasse, com o carimbo do reino dos céus, com a garantia de que tudo que ele fazia já dava acesso a ele, a Deus. Vamos combinar, irmãos, que com a gente muitas vezes também não é diferente? Quantas e quantas vezes a gente acha que a gente faz demais para Deus, né? Eu não perco um culto na semana, eu leio a Bíblia todo dia, faço o meu devocional, eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, eu sou alguém irrepreensível. Eu estou todo dia na igreja, eu sou um obreiro na casa de Deus, eu prego sempre, eu canto, eu ajudo os pobres. Olha, não tem o que Deus falar de mim. Quantas vezes a gente não se sente assim, irmão? Mas é porque nós temos o mesmo pensamento que esse homem. Que o muito fazer, o fazer as coisas em nome de Deus, é o que garante a vida eterna, a salvação. E nós vamos ver hoje que
não é o fazer que nos garante acesso ao céu. Nós vamos aprender hoje com esse jovem, que muitas vezes vivemos como ele, que não é o quanto que a gente faz para Deus, que nos garante acesso ao reino de Deus. A nossa igreja leva o nome de reino, amor e graça. Mas o que é esse reino, irmão? Você já parou para pensar sobre o que é o reino de Deus? Alguém vai dizer assim: o reino de Deus é o céu. O céu faz parte do reino de Deus, mas não é a totalidade. O reino de Deus é ter Jesus como rei. Sim, faz parte, mas não é a totalidade. O fato é, irmão, o reino de Deus, ele é um governo que foi estabelecido através da vitória de Jesus na cruz. E agora, todos quanto recebem Jesus como Senhor da sua vida, ele passa a ser o rei também, o governador, o governante da nossa vida. Por isso nós falamos: eu faço parte do reino de Deus. Agora, se eu faço parte do reino e já tenho um rei nesse reino, eu sou o quê? Súdito, servo. E o servo não tem direção no reino. O servo só obedece à direção do rei. Está dando para entender, irmão? Esse jovem chega com o passaporte querendo que Jesus carimbasse. Porque ele diz, primeiro, algo a gente se entender aqui, irmão. Nós temos que reconhecer Jesus como Deus. Jesus não é um Deus menor, irmão. Jesus não é um subdeus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Tanto é que ele diz assim: bom mestre, o que hei de fazer para entrar no reino dos céus, para ganhar a vida eterna? E Jesus diz assim: opa, peraí, vamos entender uma coisa aqui primeiro. Você está me chamando de bom. Um judeu chamar o outro de bom, ele só chama um Deus de bom. Ele está entendendo quem eu sou. Ele está me reconhecendo como Deus. A primeira pergunta para você aqui hoje, irmão: você reconhece Jesus como Deus? Você reconhece Jesus como Deus Todo-Poderoso, que tem o controle da tua vida, tem o controle da tua história, e tem mais, Ele é o único bom, irmão. Não há outro bom como Ele, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Eu vou te decepcionar. Talvez eu já tenha te decepcionado. Deixa eu te dizer uma coisa. Você vai me decepcionar. Talvez você já tenha me decepcionado. Mas tem boa notícia aqui para nós. Tem um que é bom, é o único bom. Esse nunca vai nos decepcionar. Se eu e você estivermos no reino. Porque nós vamos ver aqui na sequência que Jesus decepcionou esse jovem, esse homem. Por quê? Porque ele achava que estava no reino, mas não estava. Então a primeira coisa aqui, irmão, que nós devemos pensar é: você sabe que Jesus é Deus? Você tem que ter claro isso na sua mente. Nós acreditamos na Trindade. O que é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo, em um só Deus. Eles resolveram agir em três formas distintas, mas continua sendo um. Deus é Pai, o Filho é Pai, e o Filho é Deus, e o Espírito é Deus. Os três são Deus, irmão. Amém, irmão? Jesus é Deus. E ele não se contrapõe. O jovem, quando Jesus pergunta se ele acredita que Jesus era bom,
Ele não se contrapõe, ou seja, ele acreditava, sim, na divindade de Jesus. Mas Jesus engata algumas perguntas para ele. Vamos ver aí no verso 19, Luiz. Jesus engata as seguintes perguntas: você conhece os mandamentos? E ele lista alguns, não todos. Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honra teu pai e tua mãe. E Jesus para aí. Olha o 20 agora. O homem achando que era só isso, ele enche o peito para falar: irmão, mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Imagina agora o rosto, a satisfação dele, irmão, em falar isso para Jesus. É isso? Isso aí, ó, pode carimbar, está aqui meu passaporte. Ó. Isso aí eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Não tenho faltado no culto, eu venho no culto de ensino, eu venho na terça, eu venho na quinta, eu acompanho todo dia, ministrações na internet. Jesus, carimba aqui. Só que coitado, porque Jesus não para aí. Olha o 21 que Jesus diz. Olha essa expressão, irmão, que Marcos coloca. Jesus olhou para ele com amor. Algumas versões dizem assim, ó, Jesus amando ele disse. Tem boa notícia aqui, irmão. Quando Deus quer nos alinhar, é porque Ele está provando o seu amor por nós. Quando Jesus quer nos mostrar aquilo que nos falta, não é porque Ele não gosta de nós, é porque Ele nos ama, irmão. Agora a pergunta, Jesus amando ele, faz a seguinte, fala a seguinte frase: mas ainda falta uma coisa para você. Vá, venda tudo que você possui, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Sabe qual é a segunda lição que a gente aprende aqui, irmão? Ou que a gente tem que atentar para a nossa vida? Qual é a nossa reação quando nós descobrimos a palavra de Deus, uma profecia, ou um irmão que Jesus usa, vem a nós e diz que falta alguma coisa para nós? Qual é a nossa reação? Quando Deus usa uma palavra, uma profecia, um irmão, para dizer que falta alguma coisa para nós, como a gente tem reagido? Indignação? Revolta? Vou embora? Não vou mais? Qual tem sido a nossa reação, irmão? Nós temos que aprender muito com isso, irmão. Esses dias eu comentava com o Enzo. A Manuela, irmãos, ela gosta muito de Pesadelo na Cozinha. Tem alguém que gosta, hein, irmão? Pai, vamos assistir aqui. E, irmão, ela já assistiu todos os episódios, mano. E teve um que eu estava assistindo com ela, que o apresentador lá, o Jacan, né, o Eric Jacan, ele compra um filhotinho de porco. Vocês viram isso? Ele compra um filhotinho de porco e entra no restaurante lá. E o pessoal lá falou: que é isso, Jacan? Isso aqui é o que vocês são. Vocês são tudo porco. Hã? Ele falou: esse aqui é da família de vocês, ó. Duro, né, irmãos? Mas, irmãos, eu vendo isso me deu uma lição em mim. Talvez, é claro, é um programa de televisão, mas o que o Jacan estava querendo falar para eles é que o ambiente que eles trabalhavam era um ambiente sujo, podre, não era digno de um restaurante. É claro que foi uma maneira dura, mas sabe o que aconteceu, irmão? Ao receber aquela lição,
eles começaram a falar: sai fora daqui, você é isso, você é aquilo outro, sai fora daqui, nós não queremos mais a sua ajuda. E eu vendo a reação dos donos do restaurante, eu falei: quantas vezes a gente não é assim também? Alguém vem falar algo que está sujo, algo que está desarrumado, algo para a gente crescer, algo para a gente ser melhor, algo para a gente... Filho, falta uma coisa. Filho, com amor, irmão, o texto diz que Jesus estava falando com amor. Falta uma coisa. E a gente está agindo muitas vezes como esse jovem rico, como essa família, mandando embora Jesus, querendo sair da presença de Jesus, se indignando com Jesus, irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão, se há algo que Jesus está tratando no seu coração hoje, leia isso aqui, ó, sendo para você, ó. Jesus olhou para ele com amor. Sinta-se amado aqui nessa noite, irmão. Se preocupe quando Jesus não falar mais nada. Se preocupe, ache estranho quando Jesus não usar mais ninguém, quando a palavra não cortar mais a gente. Se preocupe nesse dia. Lá em Romanos 1, diz que Jesus entregou alguns homens e mulheres às suas paixões, irmão. Irmão, eu não quero chegar nesse lugar, irmão. Eu não quero chegar nesse lugar aonde eu não sinto o amor de Jesus, aonde não vem uma palavra de confronto, querendo me alinhar, querendo dizer: Felipe, falta alguma coisa para você. Eu não quero chegar no dia, irmão, e no lugar de me achar perfeito, irmão. Eu quero que todo dia, todo mês, todo ano, Jesus levante alguém para dizer: Felipe, falta alguma coisa para você. Falta alguma coisa, mas sabe, irmão, o dia que vier isso, eu vou me sentir amado por Ele. Sinta-se amado pelo Senhor aí nessa noite, irmão. Sinta-se amado por Deus. A Bíblia diz que Ele repreende e castiga quem, irmão? Quem Ele ama. Se preocupe o dia que Jesus não fizer isso com a gente. Mas a pergunta que eu fiz aqui, e você responde agora, irmão. Se alguém vier te chamar a atenção, se alguém vier mostrar para você um erro, uma falha, qual será a sua atitude, irmão? Qual será a sua posição? Vamos ver como esse jovem rico ficou? 22, Luiz. Diante disso o quê? Da fala de Jesus. Lembra que ele chegou no começo com um passaporte na mão? Jesus, carimba aqui, meu, é meu check-in para o céu, Jesus. Talvez ele, imagina a cara de vergonha dele, né, irmão? Porque ele estava perto dos outros, ele estufa o peito e diz: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, desde a minha adolescência. Agora, quando Jesus fala, falta uma coisa, eu acho que ele queria abrir um buraco no chão e se enfiar dentro. Quando Jesus disse: jovem, falta uma coisa para você. Imagina a cara de suspense agora. Jesus disse: vai, vende tudo que você possui, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e me siga. Vamos pensar aqui, irmão. Vamos pensar aqui agora, ó. Friamente. Talvez vender tudo não fosse o problema. Certo? Por quê? Vendendo tudo, ele está com dinheiro ainda. Vendeu os bens, o dinheiro está comigo. Sabe aonde a coisa pegou, irmão? Sabe onde a coisa pegou? Quando Jesus disse assim, ó: o que você pegar na sua mão, dê para os pobres. O que vier na sua mão, abençoa outros. Aí o trem aperta, irmão.
Jesus está falando, você mantém todos esses mandamentos, porque você pensa só em você. Sabe o que falta? Começar a pensar nos outros. Mas olha só, um dos mandamentos, ele disse que observava tudo, não disse? Mas sabe qual era um dos mandamentos? Ame ao teu próximo. Ele seguia esse? Se doeu quando Jesus disse dá para os pobres, ele achava que cumpria tudo. Jesus aperta e fala assim, ó, deixa eu mostrar, olha só o que Deus está falando aqui hoje, irmão. Deixa eu mostrar algo que você não faz, mas acha que faz. Vende tudo e dá para os pobres. Qual foi a atitude dele? 22, Luiz. Diante disso que Jesus falou, ele ficou abatido e afastou-se triste. Esse homem, ele deu conta de sair triste da presença do Rei dos Reis, irmão. Você já parou para pensar nisso? Nós temos Jesus aqui em espírito, nós cremos. Mas vamos combinar que se a gente visse ele, ia ser muito melhor, ia ser muito mais emocionante. E tem dia que ele vem, nos renova, nos alegra. Imagina a presença física de Jesus, irmão. Esse homem, ele conseguiu sair triste da presença de Jesus, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus mexeu numa ferida que nem ele sabia que tinha. Jesus mexeu pelo amor que ele tinha por ele, em algo que estava fazendo com que ele não acessasse o reino de Deus. Escute isso aqui, irmão, escute isso aqui. Nós aprendemos aqui que não é pelo que a gente faz que nos dá acesso ao reino. Observe-se que é a terceira lição para nós, irmão. O que nos dá acesso ao reino é o que a gente abre mão. Está entendendo o que Deus está falando aqui, irmão? Esse homem chega com a lógica humana. O que eu tenho que fazer, somar, para ter acesso no reino? O que é Jesus? O que é que eu tenho que fazer? Jesus dá a lição para ele que chega a nós hoje. Não é fazer mais, é deixar para trás, é abandonar, é abrir mão. Está entendendo o que Deus está falando aqui hoje, irmão? Você talvez está dizendo assim, ó, eu não sinto, eu estou todo dia no culto, eu faço a vontade de Deus, eu faço o devocional. Mas você diz, eu não sinto mais a presença de Deus, eu não sinto mais aquele arrepio, eu não sinto mais a certeza que Deus está comigo. Sabe por quê, irmão? Nós estamos com a lógica desse homem. O que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que ir? Qual igreja que está mais movimentada aí para eu sentir o reino de Deus? E aí vem Jesus e diz, sabe qual é a lógica do reino? Não é fazer mais. É vai e abre mão. É vai e vende. Vai e deixa. A lógica do reino é inversa, irmão. É invertida. Jesus disse assim, ó, se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Depois, tome a sua cruz. Aí sim me siga. Olha para os apóstolos, irmãos. Todos os apóstolos, até Judas, teve que abrir mão de algo para seguir Jesus. Judas, a história diz que Judas fazia parte do partido Zelote, que era um partido político, queria derrubar Roma. E eu, preparando essa palavra, irmão, o Espírito Santo colocou no meu coração,
A lógica de Judas era também, ao seguir Jesus, acrescentar algo ao seu currículo. Por isso que quando ele viu uma oportunidade melhor, ele troca Jesus. Agora, Pedro não, Mateus não, Tiago não, os outros apóstolos não. Eles falaram assim: barco, rede, mercado de pesca. Mateus disse: mesa de colher imposto, fica tudo aí, porque eu achei o caminho para o reino. E o caminho para o reino de acesso a Deus é abrir mão de coisas. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando hoje aqui, irmão. Mas você quer acessar o reino de Deus? Não é fazendo coisas. Não é fazendo. Não é sendo o maior dizimista, porque até isso não existe também. Não é faltando em nenhum culto. Não é chegando e pregando todo dia. Não, irmão. Você quer ter acesso ao reino de Deus? Abra mão do que aquilo que te fere, aquilo que ainda está enraizado, e a gente diz: deixa eu compensar com outro lado, deixa eu compensar com outras coisas, deixa eu compensar com uma vida de aparência, devoção. Mas aí quando chega a hora de acessar o reino, Jesus olha com amor para a gente e fala assim: ó, falta uma coisa. Estava fácil demais para esse jovem, irmão. Jesus falou que faltava uma coisa para ele. Olha só, talvez se Jesus falasse com a gente, ele diria: Felipe, faltam umas 30 coisas. Felipe, faltam umas 50 coisas. Para esse jovem ele olha e diz: falta uma. Falta só uma coisa. Mas é onde estava enraizado. É onde estava roubando a comunhão com Deus, aonde o governo de Jesus estaria sobre ele, irmão. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Ter Jesus como rei, você acha que é prejuízo, irmão? Ter Jesus no governo da nossa vida, você acha que é prejuízo, irmão? Esse jovem achou que era. Esse homem achou que era. Ele achou que o que ele tinha na terra, que Jesus, em uma certa palavra, ele diz assim: ó, você que tem muita posse, você é louco, porque isso que você está preparando, quando você partir, você nem sabe com quem vai ficar, você nem sabe quem vai herdar isso, você é louco. Se eu pedir a tua alma hoje, o que você preparou em vida, para quem será? Vai ser seu filho, que você chama ele hoje de nomes que não quer herdar o que você quer? Vai ser ele que vai herdar. Agora, o convite que eu estou te dando é acessar o governo de Deus. Mas para acessar o governo não é fazendo, é deixando. Para acessar o governo, o reino de Deus, não é acrescentando coisas, irmãos, porque para o reino só há um passaporte. Sabe qual é o passaporte do reino? O sangue de Jesus vertido na cruz. Não é Jesus mais o nosso dízimo. Tem igreja que prega isso, é mentira. Jesus é suficiente. Tem igreja que prega assim, ó, é Jesus e as tuas obras. Faz boas obras, porque senão você vai para o purgatório. Irmão, a igreja não fala, a Bíblia não fala de purgatório. Porque se houver um purgatório, diminui o sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício é suficiente, irmão. Não é Jesus e nosso dinheiro, não é Jesus e nossas obras, não é Jesus mais qualquer outra pessoa, não. É somente Jesus. É somente Ele. Mas olha o segredo aqui. Olha o segredo. Não é fazendo coisas, é abrindo mão de coisas. Eu não sei se você se lembra, irmão, mas eu
comentava muito isso com o Caio ano passado. Qual que vai ser o ano da Hag? Qual que vai ser o ano da Hag? As igrejas colocam lá, anos de Neemias, anos da reconstrução. Vamos lá, ano de Josué, derrubar muralhas. Eu falei, irmãos, sabe qual vai ser o ano da Hag? Eu nem sabia o que viria, né, Caio? O ano de morrer. O ano de abrir mão, morrer para si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Deixa eu ser claro aqui nessa noite, irmão. Deixa eu ser claro. Para de querer fazer coisas para Deus. Para de querer somar coisa. O reino de Deus não é somando. O reino de Deus é tirando, subtraindo. É tirando. É tirando. A gente faz como consequência, irmão. Deixa eu melhorar isso aqui, irmão. E se Jesus tivesse fazendo essa pergunta para você hoje? Essa pergunta não, esse questionamento. Ponha seu nome aí, eu vou colocar o meu. Felipe, eu falei que eu já estou sendo bonzinho, né? Mas vamos manter o texto. Falta uma coisa para você. Coloque o seu nome aí. Eu vou falar Felipe aqui, você fala o seu aí em voz alta, amém? Cada um fala o seu nome no 3, amém? 1, 2, 3, Felipe. O que falta? Falta uma coisa para você. Falta uma coisa para você. Ainda te falta uma coisa. Com certeza não vai ser igual, irmão. Mas o que é que a gente tem que tirar hoje? Qual é a lógica do reino que a gente tem que cumprir de tirar? Há uma lógica aí, irmão, eu nem estudei tanto, hein? Mas a física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né? Isso aí eu aprendi, irmão. Ó, secundino, Henrique, aí, ó. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, irmão. Sabe o que Tiago diz quanto à nossa língua, lá no livro dele? Ele diz que de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas. Ele está falando o que a gente fala, mas pode se aplicar a muita coisa. De uma mesma fonte, irmão, você lá na sua casa, você tem duas torneiras. Aqueles que, né, são igual esse jovem rico aí. A torneira da água quente e da água fria. Não dá para sair da mesma, irmão. Não dá para ocupar o mesmo lugar, irmão. Existem dois reinos estabelecidos, irmão. O reino de Deus que foi estabelecido na cruz e o reino de Satanás, que diz que é o príncipe desse mundo, irmão. Ou nós estamos em um, ou nós estamos em... Não tem ideia, irmão. Não tem em cima do muro. Em cima do muro é o do diabo também, irmão. Quem está em cima do muro, no muro é dele também. Mas aquele que decide negar a si mesmo, abrir mão do que Jesus está pedindo, encontra o reino dos céus. O que você tem que deixar hoje, irmão? O que eu e você temos que deixar? Jesus, quanto a essa mesma passagem, lá no livro de Lucas, a Bíblia diz que Pedro, ao ouvir isso, ele questiona, Pedro já aproveita. Jesus, e a gente que deixou tudo para te seguir? E a gente? Corajoso. Pedro, eu vou falar para vocês, era corajoso demais, irmão. Jesus disse assim, ó: aquele que deixou pai, mãe, filhos, trabalho, para me seguir por amor de mim, receberá 100 vezes mais nessa vida
e por fim, a vida eterna. Sabe o que a gente aprende aqui, irmão? Quando a gente tira o que Deus pede, quando a gente abre mão de coisas para o reino, Jesus não fica devendo nada para nós. 100 vezes mais nesta vida. Irmão, o Enzo conhece de investimento, irmão. Mas não, o Caio também. Eu acredito que não tenha nenhum lugar que dê 100 vezes mais, irmão. É 0,001, 002, 00. Agora Jesus promete, irmão. 100 vezes mais. Ele não fica devendo nada para ninguém, irmão. Talvez você chegou aqui com medo, irmão. Talvez a sua cabeça ainda é de fazer coisas para Deus. Mas Deus quer mudar isso hoje, irmão. A sua cabeça é uma cabeça de ser humano comum, que quer fazer. O ser humano não é assim? Faço o ano inteiro pecando. 40 dias antes da Páscoa, não vou comer carne. Deixar de comer. Pega uma cruz e vai, o ano inteiro, irmão, é mentindo no trabalho, é corrupção, é vida promíscua, põe uma madeira nas costas, anda quilômetros, está resolvido. Porque a lógica humana é, quanto mais eu fizer, eu estou bem na fita. Quanto mais dinheiro eu der na oferta, quanto mais culto eu vier, quanto mais Bíblia eu ler, quanto mais louvor eu escutar, olha a lógica, fazer. Aí eu chego com um passaporte, igual esse jovem rico, está carimbado, céu. Aí Jesus falou assim, não, meu amigo, falta uma coisa. E o que falta não é fazer, é abrir mão de fazer. O que falta não é somar, é tirar. Deus está falando com você aí nessa noite, irmão? Deus está falando comigo, irmão. Oh, irmãos, eu espero que você não saia triste, como esse jovem saiu daqui hoje, irmão. Eu espero que você saia entendendo o que Deus está falando com você. Quer acessar o reino, o governo do reino de Deus? Tire o que Deus está pedindo. Vamos orar, irmão? Se coloque em pé. Vamos orar. Jesus aí no 24, Luiz. Jesus no 24 diz aí, ó. E esse texto é mal compreendido, ó. No 24, Jesus diz assim aos discípulos: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Próximo, Luiz. 25. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A gente acha, irmão, e aí é mal compreendido esse texto. Tem gente que diz assim, ó, tá vendo? A Bíblia fala que você não pode ser rico, senão você não vai para o céu. Irmão, não é isso que Jesus está falando. Jesus não diz que o dinheiro é problema, sabia? A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Sabe o que a Bíblia diz? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amar ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos falar a verdade, irmão? O rico aqui, a minha riqueza, pode ser um filho. Eu posso amar uma filha, as minhas filhas, mais do que a Deus. Eu estou sendo rico daquilo que não é o dinheiro. E aí Jesus disse, vai ser difícil eu entrar no reino do céu. Irmão, tem gente com cada carro velho, irmão, mas que ama mais que a mulher, mais que os filhos, mais que a Deus. Você não pode nem encostar. O carro foi feito para 3 pessoas atrás. Ele fala, só carrego 2. Com o amortecedor pode espanar. Ama mais as coisas. A riqueza dele é aquilo, irmão.
A riqueza dele é aquilo. As mulheres pode ser uma roupa, pode ser o cartão black, várias coisas pode ser a nossa riqueza, irmão. E aí Jesus está dizendo que se eu não conseguir abrir mão disso, por amor a Ele, vai ser difícil eu entrar no reino também. Não é fazendo, irmão. Não é fazendo. Não é fazendo. Não é somando. É subtraindo, é tirando. Quer ver onde a gente faz isso também? Ao ler a Bíblia, irmão, você vai à Bíblia querendo tirar algo dela, você está indo com a motivação errada. Todas as vezes que nós vamos à Bíblia, é para que ela tire algo de nós. O que a Bíblia vai tirar de mim hoje? O que a Bíblia vai falar para eu parar de fazer, para eu parar o caminho que eu devo parar de andar? Ele é Deus. Guarde essas 3 lições, irmão. Guarde essas 3 lições. Ele é Deus. Jesus é Deus. Segunda, qual é a minha atitude quando Jesus vem e diz, falta uma coisa para você? Quando vem essa repreensão, qual é a minha atitude? Eu espano, eu troco de igreja, eu culpo o irmão. Qual que é a minha atitude? Eu culpo fulano, ciclano, beltrano. Quem eu culpo? Ou eu baixo a cabeça e falo assim, amém, Jesus. Eis-me aqui. Tira o que o Senhor quiser de mim. Fale o que eu tenho que deixar. Me repreenda, porque enquanto o Senhor está me repreendendo, eu estou sentindo o teu amor por mim. Sobre o cuidado com o filho, irmão, sabe o que Provérbios diz? Um filho é entregue a si mesmo, envergonha seu pai. Forte esse versículo, né? Leva para o mundo espiritual agora. Um filho de Deus é entregue a si mesmo, envergonha seu pai que está no céu. Por isso ele, endireita. Irmão, a gente tem que tomar correção dando glória a Deus. Dá para dar glória a Deus aí, irmão? Amém? Obrigado, Jesus, porque o Senhor está me amando ainda. Obrigado que você não desistiu de mim ainda. Obrigado, eu não quero sair daqui triste. Grupo de louvor tem louvor? Vamos louvar no final? Se prepare aqui já. Feche seus olhos aí, ore comigo. Peça para Deus, fala, Senhor, o que é, Pai? Se o Senhor falasse comigo o que falou com esse homem, o que o Senhor falaria para mim, Pai? O Senhor foi específico para ele, o Senhor falou o que ele tinha que vender, abrir mão. O Senhor falou, Pai. Fala comigo também. Abre meus olhos, Pai. Me ajuda a entender que para ter acesso ao reino, não é fazendo. O que eu tenho que fazer? E Jesus ensina que não é fazendo, é deixando. Jesus nos ensina que não é somando, é tirando. Nos ajuda a entender isso, Pai. Nos dê graça para compreender esse caminho, Pai. Eu creio que nesta noite, vidas voltarão a ser governadas pelo poder de Deus, pela direção do céu, pelo Rei Jesus, que pode todas as coisas, que só Ele é bom, suas misericórdias duram